Débora Oliveira, você incomoda as mulheres que você ama na sua família para que elas façam exame, mamografia e tudo mais, não é? A gente tem que ser chato da família, né? E eu tenho um rigor imenso em relação a isso também comigo, porque eu acho que a gente precisa prevenir sempre, né? Claro que estamos aqui desse lado de cá falando de um privilégio, já que temos um acesso muito maior. Pois é, plano muitas de vezes saúde, do que muitas mulheres, exatamente. Nossa. Por isso que a gente trouxe aqui para conversar com vocês sobre essa carreta que vai a algumas cidades, para alertar, o poder público, vai lá, aproveite e tal, porque realmente é uma sofrência você depender do sistema público de saúde, apesar de outros países nem terem, né? Sistema público de saúde, SUS, essas coisas. Pessoal, paralisação do governo dos Estados Unidos segue sem um acordo. Débora, já tem mais de 2 semanas isso? 16 dias, né? E tem serviços que simplesmente estão fechados desde então? Começam já, exatamente. Primeiro, a divulgação de dados, né? Muito bom dia novamente para quem está nos acompanhando. Primeiro, a divulgação de dados, isso aí já está suspenso desde o princípio, deixando, né, fazendo com que a economia e também decisões que precisam ser tomadas agora em relação a investimentos e tudo mais aconteçam de uma forma, né, muito às cegas, literalmente. Isso já é muito ruim. Para além disso, o impacto que a gente sabe que isso causa economicamente falando para a própria economia americana. A gente está falando aí de paralisação de diversos serviços, de vários funcionários federais que são afastados com licença, mas tem um ponto importante de atualização nessa história, Elisa, que foi uma decisão de um juiz da Califórnia que proibiu que Donald Trump continuasse executando qualquer tipo de demissão nesse momento com o shutdown, porque isso tinha um caráter altamente político, que realmente Donald Trump estava tentando utilizar desse viés político para pressionar, né, os democratas a aprovarem o orçamento. E a juíza da Califórnia disse, não, isso não pode acontecer, porque isso tem um total caráter político e isso não pode acontecer. Então, ela proibiu, ela não permite agora, essa decisão da juíza, de que Donald Trump continue com essa onda de demissão que ele estava, né, querendo executar com a licença desses funcionários federais que estão afastados. Alguns salários ficam, inclusive, atrasados. E tem funcionário federal que precisa continuar trabalhando mesmo não recebendo dinheiro, Elisa, como é o caso de algumas funções consideradas essenciais, como é o dos operadores, né, de operadores de voos, né, para tentar garantir a funcionalidade dos aeroportos. Ainda assim, a gente tem já registros de vários atrasos de voos, de alguns cancelamentos em determinadas regiões, porque eles estão operando com equipe de urgência, mas ainda assim isso traz um prejuízo. Alguns museus e parques já estão prevendo começar a fechar a partir de agora, porque começa a acabar o dinheiro. Já são 16 dias de paralisação e a reprovação, Elisa, isso já foi para votação 10 vezes. E por 10 vezes foi reprovado o orçamento no Senado, sem ter qualquer sinalização de que democratas ou republicanos vão conseguir chegar num acordo nessa história do orçamento americano. E é claro que isso vai gerando cada vez mais prejuízo. Cada semana que a gente tem de shutdown, a estimativa é de que a gente tenha 15 milhões de dólares de prejuízo, de impacto mesmo, 15 bilhões, desculpa, uma correção. Nossa, 15 bilhões de dólares de prejuízo a cada semana adicional do shutdown. Então, isso é muito grave. No primeiro mandato de Donald Trump, a gente chegou a ter um shutdown que durou 35 dias. Na época, o prejuízo passou da casa dos 30 bi, obviamente, e eles só conseguiram reverter parte desse prejuízo. 3 bi ainda ficou na conta, o que obviamente traz um impacto na atividade econômica do país. E a gente já teve alguns nomes importantes desse atual governo dizendo que esse deve ser o maior shutdown da história, já reconhecendo, né, que o governo está meio travado para poder abrir exceção de qualquer coisa. E essa briga continua sem nenhuma previsão até agora, Elisa. É isso, o governo não governa sozinho, né? Você tem ali o seu governo, mas todo executivo precisa de um legislativo para chamar de seu. É o legislativo que tem que aprovar, se não tem acordo, fica desse jeito. E tudo aquilo ocorre no Capitólio, que a gente estava vendo ali em outras imagens. Esse lugar é lindo demais, eu esqueci como é que é o nome daquele outro monumento ali que você visita? Acho que é do Ronald Reagan, se eu não estiver enganada, mas deixa eu pesquisar antes de falar qualquer besteira aqui para vocês, né?